Hoje vamos falar de uma travessia que muitos têm vivido em segredo. Entre as trevas e a luz. Talvez você sinta um peso no peito, uma angústia silenciosa, como se estivesse preso numa noite sem fim. Pense comigo. O que acontece quando a sua vida encontra um beco escuro? Onde está a saída? Maíse Braga traz uma mensagem que soa quase como um chamado. Você está pronto para reconhecer a luz que já brilha em você? Nesta reflexão vamos explorar como padrões, dores e culpas podem nos manter enclausurados em sombras internas, e descobrir a chave espiritual para romper essa prisão. Preste atenção. Essa mensagem pode acender uma faísca dentro do seu coração. Assista até o fim. Se inscreva para receber mais reflexões profundas. E comente aqui embaixo. O que você está sentindo hoje? O tema proposto entre as trevas e a luz. E é como se isso nos indicasse um caminho pelo qual todos nós, a humanidade, caminha há muito tempo. Nós sabemos muito bem, embora digamos que não, quando a sombra tem sobre nós poder. Nós sabemos identificar dentro de nossa alma quais são as tomadas que existem e que nos atrelam a situações dolorosas, difíceis, problemáticas e que muitas vezes, infelizmente, por nossas tendências ainda não vencidas para o que não é bom, tem grande poder sobre nós. E quando, pelo amor ou pela dor, somos convocados a encontrar uma fé na terra, a relembrar inconscientemente experiências outras que já vivemos e recomeçar, guiados muitas vezes pela fé dos nossos pais, pela esperança de estarmos bem e seguirmos confiantes no desenvolver das nossas vidas, quando isso se apresenta, seja em que religião for, e até sem religião nenhuma, nós conseguimos sentir que a luz nos convida a sermos diferentes e melhores. O problema é que ainda há todo um acostumar daquilo que nós não conseguimos vencer e que permanece conosco. Nós pensamos nas grandes coisas, nos grandes embates, nas grandes violências, nos grandes egoísmos, orgulhos, mas nos esquecemos muitas vezes que das pequenas coisas que não conseguimos superar é que se fazem as horas difíceis que nós atravessamos e que fazemos o outro atravessar. Quantas vezes somos incorretos, indignos com alguém que afirmamos amar? Quantas vezes maltratamos mesmo alguém e dizemos que o que fizemos era o melhor, porque desejávamos o melhor para aquela pessoa. Por isso eu creio que houve uma preocupação dos amigos espirituais, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles nos falam da responsabilidade com os filhos que vêm nos procurar na Terra, sob a enorme condição que temos de conduzi-los. E é claro que entre as muitas perguntas que talvez nos façam quando retornarmos à verdadeira existência, uma das mais complicadas será responder o que fizemos dos filhos que nos foram confiados na Terra. Porque vivemos, inclusive, uma época em que a sombra, com muita facilidade, através das dificuldades, das atrações, que parecem tão imperdíveis, se aproximam daqueles mais jovens do que nós. Sejam nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos tutelados, de nós mesmos, há anos atrás, na nossa adolescência. Mas hoje, maduros, a olhar para trás, percebemos quantas ilusões, quantas coisas das quais escapamos e que poderíamos nos ter feito grande mal. O problema é que hoje um filho nosso, um neto nosso, recebe num minuto a informação que a minha geração, por exemplo, que está aí com 60 e poucos anos, levava 1 ano para receber, se é que recebia. E ficou muito difícil educar.
Infelizmente, há muitos pais que hoje têm receio de educar seus filhos. Já ouvi muitos pais dizerem, mesmo dentro da doutrina espírita, a vida vai ensinar. A vida realmente ensina, às vezes da pior maneira. Por isso, quando temos a responsabilidade daqueles corações perto de nós, devemos sim, sem vergonha alguma, colocar as nossas posições felizes e positivas para aqueles que vieram depois. Olha, o certo é assim, o errado é isso, e vamos nos equilibrando para que haja cada vez menos sombra, cada vez mais luz nas nossas atitudes. Tem uma frase de um indiano maravilhoso que Divaldo Franco conheceu quando foi à Índia, um homem impressionante que fazia inclusive desaparecer um relógio que você colocasse na mão dele para um dia, 2 dias depois, fazer aparecer o relógio na sua frente. Mas ele não era simplesmente um mágico, mas alguém que tinha a capacidade de dizer coisas bonitas. E ele tinha uma frase, ele desencarnou em 2011, que eu gosto muito, e que diz assim: o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Nesse ano que passou, 2020, nesse que se iniciou, 21, percebemos que cada um quer viver do seu jeito, sem pensar no outro. Apesar de uma pandemia que, como eu digo, colocou o mundo inteiro de joelhos e deveria estar nos ensinando muito mais. Nós ainda optamos pela nossa conveniência. Ainda achamos que não vai ter problema se nós não obedecermos às regras sanitárias importantes e que não só preservam a nossa saúde, mas nos impedem de destruir a saúde do outro. Então, até mesmo sermos empáticos, termos o olhar para o outro, isso numa situação tão dolorosa como a que viemos atravessando, está ainda nos faltando. É impressionante. Quando pensamos em perturbações, porque há um momento em que vamos de tal maneira acumulando o negativo em nós, os pensamentos menos dignos, as intenções que ninguém sabe que temos, mas o nosso coração sabe. E aquilo vai transformando o nosso psiquismo, as nossas energias e nos prejudicando grandemente. Não só a saúde mental, espiritual, mas a física mesmo. E a dificuldade maior é que para retornar ao equilíbrio verdadeiro que nos acompanhe permanentemente, vai ficando cada vez mais difícil. Há páginas inesquecíveis da passagem de Jesus na Terra no encontro com almas desequilibradas, com almas perturbadas. Atravessando por trás da cidade de Gadara, onde havia um cemitério, eis que Jesus vê saltar à sua frente um jovem que havia sido expulso da cidade. Como te chamas? E o espírito que comandava o rapaz respondeu: eu me chamo Legião, porque somos muitos. A força que dominava aquele rapaz não vinha de um só. O compromisso espiritual dele com aquelas entidades era tão grande que suas energias se misturavam com os espíritos que o atribulavam, e ele tinha sido expulso da própria cidade. Vem o pai, num outro momento, um pai desesperado que diz: mestre, socorre meu filho, cura meu filho, ele está louco. Uma hora cai no fogo, outra hora cai na água, não sabe o que diz.
E de forma exemplar, aquele pai consegue resumir o estado vibratório do filho. Uma hora cai no fogo, outra hora cai na água. Emoções tão diversas. As entidades dominavam o rapaz de todas as maneiras, o jogavam no chão com violência. Ele estava todo machucado. E era assim que ele andava pelas ruas, esbarrando nas pessoas, amedrontando a todos sem conseguir falar, dominado pelo que podemos hoje chamar treva. E é muito interessante também, voltando ao cemitério de Gadarra, onde Jesus encontrou aquele jovem, porque Pedro tenta, para defender Jesus, esmiscuir-se na conversa que se estabelecera entre Jesus e as entidades ali presentes, e imediatamente a entidade que dominava o jovem, irritada, diz, apontando para Jesus: ele, eu sei quem é, e tu quem és? Jesus era reconhecido pela sombra, por ser a luz absoluta. Pedro, claro, tinha a intenção de proteger Jesus, mas para aquela entidade ele nada significava. Porque Pedro ainda ia iniciar todo o seu processo de enorme renovação. Mas Jesus ali estava. E quantos chamados endemoniados Jesus pôde abraçar e libertar. Hoje, não se chamam as pessoas com desequilíbrios psíquicos de endemoniadas. Ou não se deveria chamar. A psiquiatria, a psicologia vieram, trazidas certamente pelas forças do bem, para, através de psicólogos e terapeutas sérios, ajudar no nosso autodescobrimento e na solução de muitas coisas que trazemos escondido lá no fundo do nosso coração. Mas o nosso anseio por luz sempre será o mote, como diriam os compositores. Será a corrida que nós precisamos fazer para sair da sombra e finalmente viver na luz. E hoje, no atual processo de evolução de muita gente que está no mundo, nem é possível mais alegar ignorância. Sabemos muito bem quando o que fazemos destrói o outro, prejudica o outro, maltrata o outro, tira o sonho do outro, tira a sua esperança, a sua liberdade, o seu seguir em frente. Se somos responsáveis por isso, ai de nós. Emmanuel dizia através de Chico Xavier: se alguém te magoou, problema dele. Se você magoou alguém, o problema permanece com você. E poderíamos falar milhões de frases semelhantes, em que os amigos espirituais, ao longo de milhares de obras, contaram suas próprias histórias a nos dizer que do outro lado da vida, na verdadeira existência, encontraram apenas a si mesmos. E a sombra ou a luz que haviam semeado no coração dos outros. Isso tem uma lógica tamanha que não conseguimos imaginar como é que todas as pessoas que estão na Terra não se dão conta disso diariamente. Como é importante lembrar disso. Que tudo aqui é uma passagem. 100 anos, como dizia Emmanuel, é um relâmpago na eternidade. Hoje a ciência nos diz que no futuro todos nós viveremos 100, 120 anos. E eu confesso a vocês que sempre me pergunto, viver tanto na Terra, para quê? Se nós não espalharmos luz, se nós não introjetarmos luz. Porque hoje também o que mais existe são pessoas que endereçam mensagens positivas, acordam mandando mensagens pelo celular, maravilhosas, com frases lindas, e vivem pesadelos.
não conseguem solucionar a própria vida, mas são pródigas em dizer ao outro: faça isso, faça aquilo, você é um tolo, que bobagem, chorando por quê? Mas quando chega a vez delas, a tragédia se anuncia. Precisamos ter coerência. Se acreditamos que somos imortais, que saímos da morte quantas vezes forem necessárias, mas da vida jamais sairemos, nós precisamos viver conforme quem acredita nisso. O nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos. Não está bem? Vamos conversar. Alguém não quer mais estar ao nosso lado? Tive um grande amigo, que na verdade era presidente e fundador da Comunhão Espírita de Brasília, seu Mário Carvalho. Ele foi dono de fazendas, foi um homem muito rico e terminou sem um tostão, mas cumpriu a sua tarefa na terra, que foi ajudar os outros, que foi construir a Comunhão Espírita de Brasília. Mas ele me contou uma vez uma coisa que eu nunca esqueci e que eu guardo comigo. Ele falava dos empregados que ele tinha na fazenda. E ele uma vez comentou comigo: Maíse, quando às vezes não dá certo e eu preciso dispensar um funcionário, eu faço o quê? Eu dou a ele tudo que ele tem, obviamente, de direito, acertamos nossas contas, mas eu o abraço e vou caminhando com ele até a porteira da fazenda. No caminho, eu vou dizendo a ele o quanto o trabalho que ele executou foi importante para mim. O quanto eu aprendi com o trabalho que ele executou. Às vezes a pessoa tinha trabalhado um pouquinho para ele, queria ir em busca de outras coisas, mas ele tratava da mesma maneira. E ele completou dizendo: nós devíamos fazer isso com todas as pessoas que não podem ou não querem mais estar na nossa vida. Levá-las até a saída, não importa onde seja, abraçando-as e dizendo quanto elas foram importantes para nós, enquanto quiseram estar conosco. E não é isso que nós devemos fazer? Não foi isso que Jesus veio nos ensinar? Amai a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a vós mesmos. E nós chamamos por Jesus, dizemos que Ele é o eterno amigo, que Ele é o inesquecível guia, mas na hora que chega a nossa prova, na hora que chega o nosso momento, então parece que a sombra se lembra de nós. Ficamos irascíveis muitas vezes. Não nos conformamos. Achamos que o outro merece passar pela prova. Nós não. O espírito então é um eterno cobrador. Meu Deus, semana passada eu assisti aquela palestra. Tomei passe. Participei da campanha de mantimentos. Como é que agora pode estar acontecendo isso comigo? E me lembro de Chico Xavier, que dizia, quando as pessoas ficavam admiradas da paciência que ele tinha em ouvir aquelas pessoas naquelas filas intermináveis. E ele afirmava: não duvidem, tudo retorna. Quando a minha saúde está mais periclitante, aí é que eu vou ao trabalho. Porque eu sei que aquele contato com quem está sofrendo não só me ensina, mas me enche da positividade do outro, do carinho do outro. E até as minhas dificuldades de saúde, que não são pequenas, acabam se estabilizando, acabam por melhorar. Ele já muito idoso ia visitar as pessoas mais necessitadas de Uberaba. E ele dizia: vou visitar os meus professores de paciência. Como se ele, Chico Xavier, não conhecesse todas as lições da paciência. Por isso, quando você faz uma lista das suas qualidades, isso é ótimo, porque precisamos gostar de nós para gostar do outro. Mas é importante também ter consciência das nossas deficiências. E mais que isso, do quanto
elas podem ser tomadas, que nos ligam aos conflitos de interesse, às confusões, ao que é negativo. E há quem goste de viver falando dos outros, pensando o mal dos outros. Há quem se alimente do problema dos outros. Há quem tenha uma vida tão triste que viva procurando casos mais tristes dos quais se alimenta. Uma lista de vizinhos com problemas graves de saúde, de pessoas conhecidas, estão todas piores. Há quem se compraza com isso. E por incrível que pareça, Emmanuel dizia através do Chico, e é uma frase forte, eu considero, ele dizia que há quem na terra esteja sempre satisfeito com aquilo que pode fazer que não é bom. E completava, e ainda planeje a maldade que pode executar. Então, como um planeta de provas, tudo está misturado. Há muita gente que hoje diz, essas crianças que estão nascendo, todas são almas de luz, vieram para transformar a Terra. Eu confesso a vocês que se Jesus determinou, ele, o governador desse planeta, que todo mundo tivesse mais uma oportunidade, ele passou a régua. Não virão só as crianças preparadas, mas aqueles que ainda trazem sombra virão também. Por isso nós vivemos o último tempo, que nós não sabemos de quanto será. Chico Xavier comentava que em 2057 ele acreditava que estaríamos um pouco melhores, um pouco mais ligados à necessidade real das coisas do bem fazerem parte das nossas vidas. Como um todo, não para A, B ou C, para todo mundo. 2057, exatamente 100 anos de quando eu nasci. Eu sou de 1957. Com certeza não estarei aqui. Vocês, jovens, estarão. Do outro lado da vida, estarei acenando embaixo de uma mangueira, vendo vocês passarem. E na certeza de que a Terra vai, ainda que não queira, mudar para melhor. Porque não podemos mais, a essa altura do processo evolutivo, termos ainda tantas relações com o que consideramos treva. A luz precisa fazer parte de nós. Mas se ela não nascer de nós, não vai adiantar. Cada um de nós tem responsabilidade. Cada um de nós precisa dominar a si mesmo, mudar a própria vida, a vida em torno, para dar certo. Não haverá um milagre. Não virá do céu a solução. Os extraterrestres não vão aparecer na nossa porta nos fazendo propostas mirabolantes. Nós vamos passar por muita coisa ainda, porque nós precisamos aprender. E é notório há quanto tempo se diz em doutrina espírita, se você não aprende pelo amor, a dor vem e te ensina. Mas a dor está aí também para nos tornar não vulneráveis, mas sábios. Ter aquele olhar de enxergar o outro como ele é, para que ele se torne melhor. Sem intolerância, sem preconceito, sem ideias descabidas. Eu acho que fulano é daquele jeito. Beltrano não podia ser desse jeito. Não. Nós devemos perceber que cada alma vem do espaço para progredir e tudo que ela puder fazer em benefício próprio será em benefício
de todos. Nós não conseguiremos nunca chegar sozinhos aos nossos objetivos. E tenhamos a certeza, sabemos todos, uma vez fora da matéria, deixado o corpo de carne, reencontrando aqueles que nos aguardam, como vamos lamentar amargamente todas as oportunidades perdidas para sermos bons. Vamos encontrar tantas pessoas queridas que terão caminhado e que já não poderão estar conosco. Lembram-se de André Luiz? A mãe estava numa esfera superior, num patamar superior. E André Luiz recebia a visita dela onde estava, mas não podia estar com ela onde ela vivia. Os espíritos contam que você pode até rever os seus amados que avançaram no processo da evolução depois que você desencarna. Mas dá 5 minutos que você está com eles, te dá uma falta de ar que você tem que retornar ao seu lugar. Hoje, para nós que somos jovens, ou temos saúde, ou achamos que ainda vamos viver 200 anos, isso parece uma bobagem. Mas depois da morte física, nós vamos querer estar com essas pessoas queridas. E talvez não possamos estar com todas elas. Porque vai haver um impedimento perispiritual mesmo para estarmos juntos, por nossa imprevidência. Quantas coisas poderíamos ter feito, nos aproximando cada vez mais dessas pessoas queridas que, por sua vez, superaram as suas dificuldades. Porque nada mais é a vida na Terra do que superação. Nós viemos para ser felizes, mas ninguém é feliz sem fazer os outros felizes. E isso também é acender luz. E é claro que fica difícil quando você acende luz, porque a sombra, onde quer que esteja, quem quer que seja, descobre você. Sabe quem você é. Por um simples movimento. Porque você fez alguma coisa boa para alguém. Eles já assinalam seu nome. Imagine se eles vão se preocupar com quem não dá trabalho, com quem vive em constante perturbação, com quem se alimenta de crimes, de horrores, de maus tratos. A sombra não se preocupa com essas pessoas, porque elas não despertaram, em momento algum ainda, para a simples realidade de que precisam sair daquela loucura para encontrar a si mesmas. Mas, no momento em que você começa a entender que a vida tem que ser mais nobre, mais reta, aí, quem é sombra, seja encarnado, seja desencarnado, sabe quem você é. E isso não tem volta, se Deus quiser, porque daí para frente nós vamos caminhando numa espiral de bênçãos. Já não nos contentamos com o que torna os outros felizes, já não rimos das piadas que todos riem, já não achamos engraçado e alegre todos os passeios, todas as conversas. Há um momento, inclusive, que a gente fica meio chato, porque as pessoas dizem, nossa, mas você está sempre assim. Não é. É que, de repente, você não se contenta mais com pouco. Você sabe que a vida é muito mais do que pequenas coisas. Você vai em busca das grandes coisas. Deus não permitiu, seja quem nós achemos que são as forças divinas, que filósofos, pensadores, pessoas formidáveis que já viveram na Terra e transformaram a Terra, cada um na sua área, com beleza, tantos sem religião nenhuma, mas com fé, com esperança, com bondade. Deus não permitiria tudo isso para o conhecimento do homem, para que o homem arraste correntes. É para que estejamos sempre elevados e que digamos a quem vem depois de nós, olha, não deu tempo para a minha geração fazer tudo o que era possível, mas vocês vão fazer. E enquanto nós, os mais velhos, estivermos aqui,
vamos poder fazer muita coisa, principalmente nos indignar com tudo aquilo que pode ser mudado. Emmanuel também dizia, através do Chico, que o ser humano não podia perder nunca a capacidade de se indignar com aquilo que precisava ser mudado. Meus amigos, tenho certeza absoluta que nossa estrada é de luz. Não importa o que nos aconteça, nós vamos superando, vamos enfatizando em nós a necessidade diária de dizer: eu posso, Senhor, eu posso, porque confio em Ti. E contigo vou encontrar novas esperanças. Uma vez me perguntaram se eu fazia uma prece quando acordava. E eu dizia que todos os dias, quando eu levanto, eu tenho sempre essa frase que digo: Senhor, me aponte caminhos. Só isso. Porque os caminhos que surgirem, com certeza, serão apontados por Ele. E caminhando pelos caminhos que Ele nos descortina, nós vamos estar sempre bem. Perguntaram a Chico Xavier, essa alma extraordinária, como é que ele fazia quando ele fazia uma coisa errada? Como é que ele se desculpava? E ele então contava que sentava na beirada da cama, olhava para o céu e dizia: Senhor, aqui estou eu mais uma vez. Aquilo que dizemos é força, porque mentalizamos aquilo que dizemos. E tudo aquilo que a nossa mente cria são ideias que nos impulsionam para a frente. Uma vez, as pessoas são capazes de tudo, né? Os espíritas que iam visitar o Chico faziam perguntas absurdas, indelicadas até. Uma vez um deles perguntou: Chico, você já está com 90 anos, cheio de problema de saúde, mas está aí ainda encarnado. Ele desencarnou com 92 anos. O que você faz? Qual é o seu segredo, Chico? O Chico, muito tranquilo, disse: olha, eu não tenho segredo nenhum. Mas a única coisa que eu faço é que quando eu acordo, eu digo: Senhor, só mais esse dia. E no dia seguinte eu acordo e digo: Senhor, só mais esse dia. E pronto. Só mais esse dia. Só mais esse dia. E ele foi aos 92 anos de idade. E mais que isso, poderia ter vivido menos, mas deixou uma obra impressionante que nos faz lembrar sempre que somos o passado em forma de presente e que precisamos, em definitivo, eliminar de dentro de nós tudo aquilo que ainda nos conecta com o que é sombra para viver a luz. A luz que Jesus, a alma mais perfeita que viveu na Terra, nos propõe sempre. Brilhe vossa luz. Vós sois deuses. Um dia fareis o que eu faço e ainda mais. Todas as promessas de Jesus para nós foram as mais extraordinárias. Por que nós ainda arrastamos correntes? Por que nós ainda somos os últimos, às vezes, a propor um trabalho para o bem? A nos tornar voluntários para tarefas pequenas ou grandes, dentro ou fora da casa espírita. Por que nós não percebemos que amanhã a única religião da humanidade será aquilo para o qual todos nós viemos? Simplesmente fazer o bem, fazer o que é bom. E assim, não lembrar mais que existe treva, mas viver caminhando na direção da luz que nos criou para a beleza e para a perfeição, que um dia nós vamos alcançar. Não nos esqueçamos disso. Vamos estudar, vamos estar mais firmes nas nossas convicções, vamos ser nós que tenhamos a primeira palavra
de perdão, de desculpa. Se o outro nos magoou, ele sabe muito bem o que fez, mas vamos nós pedir desculpa. Esse será o choque, será a surpresa para aquele que nos fez algum mal. Nós vamos lá e o desculpamos. E quando nós desculpamos a pessoa, nós simplesmente nos libertamos dela. Ela segue o seu caminho, nós seguimos o nosso. Eu confesso a vocês que às vezes penso em determinadas pessoas e imagino, não será na próxima vida nem meu vizinho do andar de baixo. Mas para essa sorte, nós precisamos ter resolvido as nossas questões. Façamos isso. Tenhamos a certeza de que as pessoas que muito fizeram, como seu Eurípides Bassanufo, partem suavemente. Ele tossia quando disse a um aluno na sala de aula que precisava de um copo d'água e já estava em estado de desmaio. Ele que havia cuidado de tantos enfermos da gripe espanhola, agora precisava de ajuda. Levado para casa, sua mãe o acolheu, o colocou no quarto e em determinada manhã, quando ela está na sala da casa dela, aparece à sua frente Dr. Bezerra de Menezes, então desencarnado desde 1900. Era 1917. E com muita serenidade, Dr. Bezerra diz a ela: vá até o quarto, nosso amigo está se despedindo. E quando ela chega, seu Eurípides vivia os seus últimos instantes. Alma extraordinária, que partiu aos 38 anos, 38 que valeram 300, porque a vida inteira foi dedicada a educar. Educar servindo, educar amando, educar exemplificando. No dia em que todas as pessoas tiverem possibilidade de serem educadas de todas as maneiras, não só através do conhecimento, mas através da atitude, nós veremos um outro mundo surgir. Não haverá mais medo. A sombra não terá poder sobre ninguém, porque todos nós estaremos fazendo o melhor ao nosso alcance. Você chegou até aqui. Sinta o silêncio interno que ficou após essa revelação. Agora, entenda. Viver entre as trevas e a luz não é seu destino, é o ponto de transição onde você decide renascer. Maíse fala de um renascimento espiritual, de perdoar, reparar, alinhar-se com a verdade divina que pulsa dentro de nós. A frase que ecoa agora. A verdadeira luz não elimina as sombras, ela revela a sua força para atravessá-las. Você pode escolher permanecer no medo dos seus padrões ou despertar para a força interior que te conduz à luz. Então transforme essa mensagem em movimento. Perdoe, liberte o que dói, eleve seu olhar. Compartilhe essa mensagem com alguém que esteja enfrentando escuridão na alma. E se algo tocou o seu coração, deixe nos comentários o que ficou em você. Se inscreva e continue conosco nessa jornada de luz, conhecimento e transformação espiritual.